Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar também, galera, do Vasco, né? O Vasco que não tá vivendo um bom momento, né? O Vasco que só venceu na estreia do campeonato, né? Venceu o Atlético Mineiro no Mineirão e depois disso o Vasco não consegue vencer mais. O Vasco está a 4 jogos sem vencer, são uma derrota e 3 empates, né? E a equipe já está na 14ª colocação com 6 pontos. A equipe do Vasco enfrentou a equipe do Coritiba no Couto Pereira e o jogo ficou empatado 1-1. Com isso, o Vasco vive aí uma crise aí no início desse campeonato, né? A equipe tá tendo problemas para poder vencer, né? Não tá conseguindo ter muita intensidade, né? E eu separei, galera, um corte aqui do programa Começo do programa não perdeu, Sport né? Center São falando 3 tudo vitórias. sobre esse jogo aí entre a equipe do Vasco e o Coritiba. Vou deixar o link na descrição também. Crédito de direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Mais 3 empates. E o Uma empate vitória não e tem 3 também. empates. É, eu falei 3 Três vitórias? vitórias, 3 empates. Caramba. Mas aí, a gente tá vai pontuando. vai acontecer nos próximos jogos. E aí a gente vai voltar para falar que o Vasco tem 3 vitórias e 3 empates. Cícero Melo, pra isso precisa ver a sequência do Vascão, né? Tudo bem? Tudo bem, um beijo pra você, Mário, um abraço pros companheiros e pro fã de esportes, né? Dia esquisito aqui no Rio de Janeiro, já choveu, já abriu o sol. O detalhe é o seguinte, a campanha do Vasco começa a preocupar sua torcida, porque o Vasco começou muito bem, acima das expectativas do Campeonato Brasileiro, vencendo quando ninguém esperava o Atlético Mineiro em pleno Mineirão. Depois obteve um empate 2-2 com o Palmeiras, quando estava 2-0 à frente do placar, mas não deixou de ser um bom resultado. A partir daí o Vasco deu uma caída, né? Perdeu em São Januário para o Bahia 1-0, empatou com o Fluminense 1-1, Deus sabe como, né? O Vasco foi praticamente massacrado, o Léo Jardim foi o grande nome do jogo, e o Coritiba e Vasco. O Coritiba é um time que não ganhou de ninguém ainda, um empate razoável lá no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Isso quer dizer que o Vasco tem 3 empates em 5 jogos. E por isso, quando você empata muito, o time começa a descer na tabela de classificação. 14º lugar, com 6 pontos ganhos. O Vasco, que agora joga contra o Santos, domingo em São Januário, é uma oportunidade de o Vasco voltar a ganhar e depois, na 7ª rodada, pega o São Paulo no sábado, lá no estádio do Morumbi. Vamos ouvir os 2 treinadores falando do que aconteceu no jogo de ontem. Antônio Carlos Zago, técnico do Coritiba, ainda em busca da primeira vitória no campeonato, e o Maurício Barbieri falando desse momento do Vasco oscilando um pouco. Bom, o que a gente pede sempre para o torcedor é ter um pouco de paciência, principalmente num momento como esse, né? São 11 jogos sem ganhar, é muito para uma equipe grande como o Coritiba, né? Mas são coisas que já vêm acontecendo desde do Paranaense. A gente tem falado isso, eu acho que a gente pegou uma sequência muito pesada. É importante lembrar que o Palmeiras só perdeu 2 pontos no campeonato, foi para o Vasco. O Fluminense não conseguiu passar pelo Vasco. A gente conseguiu ganhar do Atlético Mineiro, que é uma grande equipe, então acho que foi uma sequência difícil. Eu acho que a gente tem buscado pontos importantes e a expectativa era que hoje a gente pudesse buscar mais do que a gente conseguiu. Mas eu não posso dizer que estou feliz com o resultado de maneira nenhuma. A gente queria mais, veio para buscar mais e agora a gente precisa fazer os ajustes e encontrar a melhor maneira de fazer essa equipe render mais, de colocar todo o seu potencial dentro de campo. Desce a tela, Cícero, porque a gente tem os números do empate entre Curitiba e Vasco. Em vermelhinho que cada equipe foi melhor, tá? O Vasco teve mais posse e mais passes certos, mas o Coxa teve mais chutes certos, grandes chances, aí ficou empatado, né? 2 para cada lado. Só que cruzamentos o Vasco teve mais, 14-31. Tem uma outra tela, Bruno? Você disse? Do Barbieri. O mundo não tão encantado então, tá? O Vasco desde a chegada do técnico Maurício Barbieri, 18 jogos. É do Barbie. Do Barbie. Vai ter o filme, não vai? Mundo encantado da Barbie. Já lançou? Não, ainda não. Bom, aproveitamento é de 58%, gols marcados a média 1,7, gols sofridos 0,9. Eugênio, o Barbieri estava tentando assim valorizar alguns pontos aí conquistados, né? Como contra o Atlético, contra o Palmeiras, o Fluminense, mas não está satisfeito. É um bom início ou um início abaixo do que o vascaíno esperava? Do que a gente pode esperar para o Vasco? Eu acho que nos jogos que ele citou ali, sim, são bons resultados. Ganhar do Atlético fora de casa,
empatar com o Palmeiras. Aliás, os únicos pontos perdidos pelo Palmeiras até aqui no campeonato, né, que permitem ao Botafogo ser líder isolado, né, e não dividindo isso com o Palmeiras, foram justamente no jogo contra o Vasco. Até o empate do Fluminense, você entende. A questão e aí, contra Bahia e Coritiba? Era para ter mostrado mais. Sabe, contra o Bahia em casa, contra o Coritiba, mesmo fora de casa, mas um Coritiba que deu ao Vasco a iniciativa do jogo, falou, vem jogar, né? Deu a posse de bola ao Vasco. O time não consegue construir. E esse é o problema. Um time que não consegue construir, ele não vai brigar por grande coisa no campeonato. Talvez ali o 14º lugar, que é a posição onde o time está hoje, dê para você alcançar ao final do ano jogando dessa forma. Muito forte defensivamente, com velocidade de contra-ataque, encaixando algumas jogadas. Você vai levando. Contra os times mais fortes, você acaba tendo algum resultado. Mas esse é o objetivo do Vasco? O objetivo do Vasco é não cair? Tipo, é se manter na Série A? Que era o discurso da temporada passada? Eu acho que é muito pouco ficar pensando só nisso. O Vasco fez um investimento, contratou vários jogadores, reformulou o seu elenco. A torcida pensa em algo mais. Acho que título é muito. Mas, acima de tudo, dá para jogar melhor. Que seja uma posição intermediária, mas com um futebol que seja mais convincente. Ontem, mais uma vez, o Vasco não soube o que fazer com a bola, como não tinha conseguido fazer nada contra o Bahia, em casa. E é o tipo do jogo que a torcida espera um resultado, como o próprio Barbieri falou. Sim. Até aceitaria uma derrota para o Atlético fora, ou para o Palmeiras, mas queria ganhar do Coritiba e do Bahia. E aí o Vasco não consegue gerar futebol. E o Vasco tem uma vantagem imensa, que é tempo para treinar. Esse é o ponto. Tempo para treinar. Essa foi a primeira rodada, foi a primeira semana que ele jogou no meio de semana. Nas outras todas, ele teve tempo para trabalhar e isso é treino, é associação. Buscar. O time que quer alguma coisa tem que saber o que fazer com a bola. Ele tem que ter associação, tem que ter a troca de passe, tem que ter a construção da tabela, da triangulação, de recuperação de bola. E o Vasco ontem girava a bola de um lado para o outro e não infiltrava. Não pode depender só do contra-ataque do PEC. Porque não nesse tipo de jogo não vai ter um contra-ataque. Quem você ia falar, Marra? É exatamente isso. Assim. Não é nenhuma proposta de revolução, né? O Vasco tem semana para treinar. Mas a semana precisa aparecer assim, com evolução na qualidade do jogo ofensivo. O Barbieri ele já fez algumas coisas no Vasco, que também, de novo, né? Se você lembrar do início do ano, tinham muitas dúvidas de como ele ia conseguir montar melhor o time. Ele foi mudando. Era um time que Alex Teixeira, por exemplo, já chegou a jogar de 10, já chegou a jogar de 11 pelo lado, tal, já mudou. Que ele hoje é um 10,5. Ele não é nem o 10 nem o 11. Ele fica num espaço ali sombrio entre essas duas posições. Os lados o Vasco tem. Ontem eu critiquei aqui a saída de bola do Grêmio. Eu acho que o Vasco tem, desde o início do ano, uma ideia melhor de sair a partir dele, de boas jogadas, de construção. Eu acho que tem algumas situações de boa evolução quando tem a bola. Agora, furar o bloqueio do time adversário, que era claramente a proposta do Coritiba ontem, furar meu bloqueio, vem cá, me ataca, tal, o Vasco ainda tem dificuldade para mostrar. Mas eu não sou da turma da tempestade no copo d'água, não. Eu acho que o Vasco não vai correr risco, mas também, assim, pode buscar uma vaga de Libertadores? Pode. Mas não é muito o que eu acho... Tem uma carência de elenco, de meio campo no Vasco. Porque um jogador que poderia ajudar nisso foi embora, o Nenê. Tudo bem, a gente entende, veterano. Mas não tem outro com a característica. O Andrei está indo embora. Não, e acho que nem está jogando tão bem também, Eugênio. Substituído de novo ontem, né? E tem aí, Mundial, e depois vai embora. Não dá para contar muito com ele. Aí você olha para o meio do Vasco e você não vê jogadores que tenham capacidade... Bola, né? Tem jogadores de passe. De construir, De construir e avançando com a bola. É uma lacuna. O Vasco contratou o Carabarral, também não acontece. E algo curioso, né? Lá no início do ano, a gente inclusive entrevistou aqui o Paulo Brax. Havia um projeto do Vasco de montar um time para Campeonato Carioca
e mais perto do Brasileiro completar o elenco. Sim. O Vasco até fez contratações, mas contratações num nível inferior àquelas do início do ano. Então não houve um complemento de qualidade para fazer esse time ser potencializado no Campeonato Brasileiro. Entendo que a 777 deu uma pisada no freio no investimento. Fez um investimento grande no início do ano, mas deu uma pisada no freio. E o time precisa de algo mais para poder convencer. Veremos se o Vasco vai talvez se movimentar numa janela aí, pensando em meio de ano, tentar fazer algo do tipo. Cícero Melo está com a gente também, Cícero, porque acho que esse grande momento do Vasco é que a gente fica avaliando se está bom ou se está ruim, né? Porque é isso. Ganhar do Atlético Mineirão, ótimo. Um empate com o Palmeiras, show de bola. O empate estava ganhando de 2-0. A questão é essa. Mas assim, um empate no Couto Pereira é um jogo fora de casa, pontuou fora de casa. Acho que o grande tropeço é o Bahia, perder para o Bahia no Rio de Janeiro. Mas é muito... Só para lembrar que o São Paulo também empatou com o Curitiba lá, né? Sim, o Fluminense, aí tudo bem, também é um clássico, tá? Um empate. Fazendo a conta assim, tá, não são resultados terríveis. Mas é muito mais sobre a atuação do Cruz Maltino, né, Cícero? Mário, o Vasco, se a gente for pensar bem, já pegou 3 postulantes ao título, né? Atlético Mineiro, Palmeiras e Fluminense. A tendência seria, quando ele pegasse times um pouco mais fracos, como Coritiba e Bahia, ele se impusesse e faturasse, aonde fosse, dentro de casa ou fora de casa, os 3 pontos. Que aí ele estaria muito bem na tabela de classificação. Se ele tivesse mais 4 pontos, ele estaria bem para aquilo que se esperava do Vasco esse ano. Lembrando que o Vasco é um desses clubes que não tem outra competição para disputar, só o brasileiro. O Vasco não está nem na Libertadores, nem na Copa do Brasil e nem na Sul-Americana. Então tem mais tempo do que os outros para se preparar. Em relação a reforços, o Paulo Brax, da SAF do Vasco, já disse, o Vasco vai se reforçar na janela do meio do ano. Em julho, isso já estava planejado, o Vasco vai trazer novos reforços. Resta saber de que nível serão esses reforços. É para compor o elenco ou para chegar e entrar no time e jogar. O Vasco tem 2 problemas imediatos. O primeiro, o técnico Maurício Barbieri está suspenso para esse jogo contra o Santos. Ele foi expulso logo na rodada de abertura contra o Atlético, pegou 2 jogos de suspensão no julgamento no STJD de ontem. Já cumpriu 1 e vai ter que cumprir esse segundo no jogo contra o Santos em São Januário. E o outro problema, que vocês já abordaram aí, é que o Vasco, apesar de ele não estar jogando bem depois que assinou o contrato lá com o Chelsea, retornou, o Andrei Santos já se apresentou à seleção brasileira sub-20 que vai disputar o Mundial da Argentina. Se apresentou ou está se apresentando hoje. Além do Marlon Gomes, que é reserva, mas é um jogador importante, vem do banco. Também esse já tinha se apresentado na segunda-feira. O Vasco perde esses 2 jogadores. Se o Brasil chegar à final do Mundial na Argentina, eles vão ficar de fora até 5 jogos. O jogo contra o Santos, depois o São Paulo, Fortaleza, Flamengo clássico e Internacional, no dia 11 de junho. É muita coisa para perder 2 jogadores num elenco já limitado. E resta saber quem será o substituto do Andrei Santos. Tem aqui algumas possibilidades. Galarza, o paraguaio, Figueiredo, o Barros e o Carabarral. Um desses deve ser o substituto do Andrei Santos. Sempre tem o Figueiredo, né, como opção, porque parece que ele é... Goleiro reserva, Figueiredo. O lateral é Figueiredo. Centroavante, Figueiredo. E acaba sendo uma opção. É sempre ele, parece que ele nunca joga na posição dele, né, Eugênio? E ele acaba nunca sendo titular, né? Então. Porque ele está sempre quebrando o galho na posição de outro. Ele é muito bom jogador. Mas não acho que tenha a característica de meio-campista dentro do que eu dizia aqui que o Vasco precisa. Do cara da aproximação, da construção. Ele é um jogador muito mais físico, vertical, de ir para o gol, de se impor na marcação. Mas para construir não é a característica dele. Faltam peças no elenco. Está muito claro. Esse meia parece ser para você, pelo menos na sua interpretação, algo mais urgente. Ou talvez uma prioridade nesse mercado. Mais do que um meia, né? Jogadores de meio campo com essa capacidade. O Vasco tem problemas. Tem problemas ali porque não tem. O Barros é volante, marcação. Apenas marcação. Não vai esperar dele uma criação. Entendeu? O Carabarral talvez, mas será que vai vingar? Não conseguiu muita coisa. E essa é uma análise que você faz desde a época do Campeonato Estadual. Desde quando a gente conversou com o Paulo Brax aqui, não é, Eugênio? Não é agora que o campeonato começou e a gente está percebendo que está faltando isso. Mas me parece que, assim, diante dessa dificuldade, a ideia foi essa, porque o Vasco, por exemplo, já no estadual, já optou pelo Alex Teixeira, ao invés do Nenê? Depois de falar dele, do Nenê, que foi embora agora para o Juventude. Que são características diferentes. O Nenê é um jogador que tem mais a capacidade de trabalhar a bola.
Então, a concepção do time é uma concepção de transição em velocidade. Para isso, ele está montado já sabendo que não vai ter esse jogador de meio campo. Só que há momentos em que é preciso construir, e o Vasco tem essa dificuldade. Pode trabalhar, eu acho que isso no treinamento, no dia a dia, você pode fazer o time construir um conceito de jogo, uma filosofia que esteja arraigada, que passe por essa associação entre os jogadores. Isso parece que não é o caminho desenvolvido nos treinos, porque não aparece dentro de campo. E nesse tipo de jogo vai fazer falta. Então, contra os times grandes foi bem. E contra os de menor investimento, os que não têm tanta força no campeonato, vai ser sempre assim? É um problema. Porque é onde ele vai estar brigando também, pelo menos nessa olha ideia, assim, olha, né? Arrumei um empate com o Palmeiras, bom resultado, só é um ponto. Arrumei um empate com o Fluminense, bom resultado, só é um ponto. Agora ele vai ter o Santos. E aí, quando tem o jogo Aí o pra Bahia, ganhar... pra poder tirar uma não distância, ganha. né? Então, ó, Sim. ele tem, como o E com Cícero um ponto falou, e um ponto você é rebaixado. ele tem Santos, São Paulo, Fortaleza e Flamengo. Vamos pensar E o Santos e São Inter Paulo. depois ainda. E depois o Inter. Mas os próximos dois, vai Santos e São Paulo. Ele vai ter espaço para contra-atacar ou ele vai ter que propor o jogo nesses jogos, Marra? Vai ter que propor. Eu vejo uma coisa que o Vasco tem feito, é a utilização dos lados do campo. Sem o Andrei, o que pode acontecer? O Alex Teixeira sair um pouco mais da beirada, vir para dentro, e o Vasco trabalhar mais o jogo com inversões. Atrai o marcador para um lado, Pumita inverte, Piton recebe do outro lado, agride do outro lado. Atrai o marcador para o lado do Piton, Piton inverte e chama o Pumita. E isso é pouco visto. Já foi visto no Campeonato Carioca, o Vasco fez mais. Mas não está conseguindo fazer. Agora, com a ausência de jogadores de meio campo, talvez tenha que utilizar mais a força da inversão. E aí pode baixar Rodrigo, em vários momentos, e deixar o Jair protegendo. O Jair é um cara que tem bom passe. O Jair é um cara que enxerga entre as linhas de marcação. É só ele nesse meio campo, né? É só ele. Só ele. Que consegue... Talvez um artifício usado em alguns times da Europa, que é trazer os laterais para dentro para que eles ajudem na construção. Eu não sei. Galera, o time do Vasco vai ter que mudar muita coisa. Se quiser, né, alguma coisa na temporada, vai ter que fazer a contratação muito boa, vai ter que acertar a mão aí nessas contratações, porque desse jeito não dá, né? Fica muito difícil você não trazer jogadores assim que é para entrar para jogar e ajudar a equipe, porque o Vasco com a SAF, né? A SAF prometeu, né? Trazer um bom time, é claro, não vai gastar milhões assim no seu primeiro ano, mas eu acredito que deveria ter um time um pouco mais competitivo, né? E também, uma coisa também, galera, que vale também ressaltar, o técnico Barbieri, isso daí, na minha opinião, tá inadmissível. Essa quantidade de vezes que ele é expulso, que ele fica punido por cartão amarelo, não pode atuar na beira do campo por todo o jogo. Ele tá pensando que ele é quem? O Barbieri não é Abel Ferreira, não. Abel Ferreira ganhou tudo. Ele não ganhou nada ainda. Então, na minha opinião, o Barbieri tem que ser chamado a atenção e falar, maneira um pouco na beira do campo aí, a forma que você fala com o árbitro, não tem necessidade do time ficar sem você na beira do campo. Daqui a pouco um campeonato de 38 rodadas, você vai ficar 18 rodadas sem um técnico? 10 rodadas sem um técnico na beira do campo? Não faz sentido isso. Não faz. Eu acho que a diretoria tem que conversar com ele, porque ele tem que mudar um pouco essa postura dele. Não tá legal, o time não tá bem, entendeu? E não justifica não, é muita desculpinha. Tivemos uma sequência. Não, pra sequência para todo mundo. O Vasco só tá jogando o Campeonato Brasileiro. Então, na minha opinião, o Vasco tem a obrigação de fazer um bom campeonato, galera. Essa é a minha opinião. Coloca nos comentários a opinião de vocês também sobre o Vasco no Campeonato Brasileiro. Qual a posição que vocês acham que o Vasco vai ficar nessa temporada?